O mal-estar na cultura, Alexander. Cultura do Isso. trabalho. Inclusive, esse estudo de hoje me remeteu a Paixões Primitivas, Homens e Mulheres em Busca do Êxtase. É um livro o nome e o sobrenome dela é bem complicado, Mariana Torgonovic. Cadê? Eu estou aparecendo... Mostra mais para cá. Aí, um pouquinho mais. Aí, Paixões Primitivas. Muito interessante. Ela fala de como a sociedade contemporânea ela se sente atraída pelo primitivo por conta desse mal-estar, entendeu? Do individualismo. Inclusive, eu navegando pela internet, eu vi um evento, Sound Journey Boom Festival, em Portugal, em que tem muito a ver com esse livro. Vários jovens, né, pessoas assim, na casa dos 35, 40 anos, Obrigado. Jovens, numa tenda, um grupo tocando uma música bem tribal, assim, percussiva, com sinos, percussões, um violão, tocando com pau de chuva, com instrumentos aborígenes, e todo mundo deitado, naquela conexão bem próximo, tocando na terra, deitado na areia, outros dançando. Então, nessa busca do primitivo, dessa sensação oceânica que o Freud cita aqui. Alexandre, a única coisa que eu consigo pensar quando você me relata uma coisa dessa eu ia ficar pensando, que horas que vai chegar a paz interior para eu poder ir embora? Porque... Pô, não fala não. Na aula anterior eu falei sobre isso. Na minha busca, eu fui para vários lugares, né? Só que é aquilo que eu encontrei, o humano e muita angústia, não encontrei. E o que o Freud fala aqui, né? Que a religião é uma resposta para a nossa finitude, nossas inquietações, as nossas debilidades, entendeu? Só que não funciona muito comigo, não, porque eu sou muito angustiado. Não funciona muito, não. Só me gera mais perguntas. O negócio é terapia, não tem conversa. Terapia. Inclusive, meu terapeuta ficou bem assustado comigo segunda-feira passada. Falou, rapaz, você tá... Por que, gente? Eu estava bem cansado da vida mesmo, bem cansado. É bom estar assim de vez em quando. Mobiliza algumas coisas, né? Exato. Eu já fui presidente do sindicato dos estressados, ficava na cabeceira da mesa. Aí eu falei, não, passei da idade, não quero, isso não dá para mim não, vou ter infarto, eu deixei. Agora só ficou angústia. Mas muito interessante esse estudo, gostei muito do estudo. Eu gostei muito também, gostei muito. Ele voltou de novo no tema da religião, né? Esse livro é um livro que vai bastante para... Ele volta muito para a religião, né? Volta bastante, né? Porque ele vai falar muito sobre o mal-estar na sociedade, na cultura, e a gente não tem como falar sobre cultura sem perpassar os aspectos das crenças, né? Das crendices, dos dogmas, das religiões, então por isso que ele acaba esbarrando bastante nisso mesmo. Eu queria ouvi-los um pouquinho, antes de começar a trazer mais algumas questões aqui sobre o livro, que eu marquei para a gente conversar. Eu achei que ele faz não sei, eu posso estar enganada, pode ser até pela cronologia, mas eu achei que ele faz tipo um fechamento dos textos que a gente trabalhou antes. Então, a gente trabalhou Futuros de uma Ilusão, teve mais um que era bem longo também, a Psicologia das Massas, aí Futuros de uma Ilusão. Eu achei que esse texto, ele amarra tudo, sabe? É um excelente texto, eu concordo. Eu achei que amarra tudo. E achei que foi um show da teoria. Então, para mim, que estou estudando, que estou no... Eu achei que foi... Ele traz alguns conceitos que em outros escritos fica um pouco confuso, que ainda não está muito bem organizado. Eu achei que ele traz bem fechadinho. Então, a formação do super-eu, a formação do super-eu na função cultural, esse super-eu cultural, eu achei muito legal. Esses conceitos todos, porque fez sentido com as coisas que a gente tinha trabalhado no Das Massas e no Futuro da Ilusão. Eu gostei muito desse texto. Para mim, foi um texto... particularmente, é um dos textos que eu mais gosto do Freud, e é um dos textos mais lidos do Freud, né? Eu achei ele excelente, de verdade. Eu fiz muitas anotações.
Ele trata pulsão de morte, ele trata sobre os conceitos de libido, de onde vem o conceito de libido, o que é uma pulsão libidinal. Então, para mim, assim, a teoria precisa ainda começar a encaixar tudo, foi maravilhoso, eu achei excelente. Ah, que bom, que bom. Então foi uma leitura produtiva. Foi. Eu comecei a ler na segunda-feira, porque eu sabia que era um texto que eu ia demorar, era longo. É um texto mais longuinho. E eu tinha como meta terminar, porque alguns ficaram por acabar algumas páginas, né? E aí eu comecei a ler na segunda, e eu fui lendo um pouquinho por dia, e foi bom, porque daí fui conseguindo pegar tudo que eu queria, sabe? Não foi com muita pressa. Eu adorei. Conseguiu degustar, então. Né? Foi esse bem... aspecto da degustação teórica, de degustar um pouco esse encanto que representa esse artigo, esse texto freudiano, que é o mal-estar na cultura. Que bom. Acho que ele fala muito do momento atual que a gente está vivendo na sociedade, essa coisa da morte da rainha, e esbarra nas questões políticas que a gente tem agora, essa agressão que é autorizada, mas não é. Eu achei que esbarra muito nisso. Teve a questão do 7 de setembro, e aqui em São Paulo teve uma passeata bem agressiva, eu achei tudo muito excessivo, mas aí a cultura autoriza, e não autoriza ao mesmo tempo. Eu achei que foi perfeito. Essa questão de autorização é impositiva, porque se você não se manifesta, não se coloca em ambos os lados, em um dos lados, você é tido como neutro, como, enfim, você é obrigado a fazer parte todo esse movimento, né? Você é obrigado, Alexander? Ou você se sente obrigado? Não. Foi para uma conversa que eu tive ontem com um amigo. Ele se sentiu obrigado e entrou num debate e saiu muito aborrecido. Eu não participo, não sinto necessidade de expor aquilo que eu penso. O que eu tenho a expor, eu exponho na minha arte. Eu escrevo e toco, e está na música, e está nas minhas performances. A arte, eu acho que é a minha religião. Eu sinto muito bem e comunico através dela. Não gosto de levantar bandeiras. Como eu falei, é uma trajetória de vida que eu fui em muitos lugares procurar respostas e, entendeu? A arte é mais prazerosa. A arte a gente vê isso muito ao longo desses textos, né? O quanto a arte é um caminho para a sublimação, né? Para a expressão, para a livre associação, para tudo. E como a Fernanda... Das massas ele fala isso, né? Bastante da arte. E como a Fernanda colocou essa questão desses movimentos, a pessoa coloca muito da agressividade, dessa função destrutiva no discurso, na arena pública. Como hoje as pessoas estão agressivas e lincham o outro publicamente, nitidamente, de onde vem toda essa raiva? Senão é uma questão muito própria do indivíduo, né? Verdade. De onde vem toda essa raiva, hein, Alexandre? De onde vem toda essa raiva autorizada? De onde vem essa autorização toda para odiar e matar? Sim. Além da pulsão de morte, é claro. Fiz um posicionamento político? Fiz. O seu sorriso, levanta essa sobrancelha aí. Mas se não houver um posicionamento político, não é a Fernanda. Não me aguento, gente. Eu tento, mas eu não me aguento. Eu já deixei de ser panfletário há muito tempo. Não, eu não sou panfletária, não é isso. Eu não compro briga. Mas aqui... Calma, filha. Aqui é um ambiente que eu me sinto... Eu sinto que tem espaço para fazer essas colocações de forma madura. Então, eu não vou discutir isso com meu vizinho, por exemplo, que é machista, bolsonarista, blá, blá, blá. Não, eu não vou entrar nesse debate com ele. Mas aqui eu sinto que é um ambiente que dá para ter essa conversa madura. Dá para conversar, inclusive, né, Fernanda, sem julgamento, sem nada disso, né? E sem agressão, sabe? De um jeito... Meu filho tá na sua mão. Falar em agressão, aconteceu algo desagradável aqui no Rio. Que um amigo foi preso ontem por importunação sexual. Mentira! Você acredita? O cara é oficial de justiça, cresceu comigo, colega de infância, de jogar bola, de frequentar uma família extremamente querida. Ele foi para o Maracanã assistir o jogo do Flamengo.
tomou umas cervejas, aí naquela empolgação, o cara, olha só como o álcool é uma coisa perigosa. Ficam falando de maconha, de cocaína, de crack, esquece que o álcool é uma droga permitida, né? Estimulada mediaticamente, e que ela tem o poder de deletar o senso de responsabilidade, né? Pede para dar um passeio. E aí ele, muito empolgado, estava no vídeo, empolgado, pulando com a torcida, ele vai me dar um beijo no rosto da jornalista da ESPN. Eu falei, cara, eu pensando, ouvir a cena, me falaram, não sabia, já estava preso. Sanderson, você conhece o cara? Tá amigo de infância. Meu Deus. Com essa família, queridíssimo, cara educado, bem casado, 3 filhos. Mas oficial de justiça. Não tem que encostar justiça. numa mulher sem autorização. Mas aí é o tal do álcool, que dizem que não é droga. Aí ele, muito alegre, efusivo, deu um beijo, sim. E aí já criaram toda uma questão, né? Entendeu? Que, enfim. Mas aí o juiz mandou liberá-lo ontem, soltá-lo, e, enfim, ele está proibido de frequentar jogos, enfim. Mas o cara bebe, essa é a questão da pulsão. O cara bebe e libera certas coisas que ele está ali como oficial, como pai, como marido, um cidadão católico, cristão, respeitável, né? São muitos rótulos, hein? O bebe e ele libera. São muitos rótulos. São. Bom, eu sabendo da riqueza desse texto, teve muitos trechinhos que me marcaram, deixaram várias reflexões. Um deles eu começo na página 370, praticamente no penúltimo parágrafo, lá no finalzinho, o Freud vai dizer: a neurose... Senhor, perdoe-me, qual página que picotou aqui? Eu não ouvi. 370. Ah, tá, obrigado. Tá. A neurose apareceu como desfecho de uma luta entre o interesse de autoconservação e as exigências da libido. Luta na qual o eu havia vencido, mas ao preço de graves sofrimentos e renúncias. Ao ler esse trechinho, eu acho que esse trechinho retrata muito uma das essências desse texto, que é o mal-estar na cultura, né? Eu acho que esse indivíduo que acaba lutando pela autoconservação, pela sobrevivência, pelos seus interesses, pelos seus desejos, ele só consegue, muitas vezes, a preço de graves renúncias e sofrimentos. Então, é interessante o quanto essa sociedade que nos inibe, que nos castra, que tem tantas exigências, que de alguma forma tem esse viés da autoridade, que é uma autoridade cultural, né? Uma autoridade do hábito, do símbolo, dos valores que são permeados entre as massas. De alguma forma, essa sociedade, ela nos traz algumas imposições, algumas proibições e algumas exigências. Gente, viver em sociedade, por incrível que pareça, nós somos seres sociais, fato. Somos seres sociais. Mas viver em sociedade é, naturalmente, viver doente. Não quero ser taxativo com esse pensamento, mas eu quero deixar isso como uma provocação para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Alexander trouxe agora o exemplo do amigo de infância no jogo, que você, né, por conta do álcool, suspendeu um pouquinho as censuras ali, acabou passando um pouco do limite, enfim, uma situação como essa, o cara acabou preso. Ao mesmo tempo, a gente vai trazendo essas questões do que é viver em sociedade, o quanto a gente às vezes busca de um lado, busca do outro, e no final a gente acaba sempre se deparando com pessoas. Não é isso, Alexandre? Não foi essa a tua fala? Isso. A gente sempre se depara com pessoas. E qual é a maior dificuldade ao se deparar com as pessoas? Porque nem todas as pessoas nós vamos ter uma identificação que faça sentido para nós. Nem todas as pessoas vão representar um espaço onde nós efetivamente nos sentimos acolhidos, seguros, respeitados.
Muito pelo contrário. Em diversos ambientes, em diversos contextos, nós vamos nos sentir ameaçados, proibidos, julgados, questionados, né? Ou seja, viver em sociedade é, de alguma forma, estar nesse lugar do adoecimento neurótico. Porque a gente está o tempo todo preocupado com o outro. Nós estamos o tempo todo atentos para saber se, de alguma forma, as minhas liberdades individuais não ferem as liberdades do outro. Se os meus desejos não escandalizam o outro. Se as minhas escolhas objetais, sexuais ou amorosas, não escandalizam o outro. E no final, sempre vai escandalizar alguém. Sempre vai escandalizar Por alguém. isso que eu acho que faz muito sentido essa questão de adoecer. Porque por mais que você viva num ambiente de maior liberdade ou de menor liberdade, no final, é o que ele fala aqui, essa pulsão agressiva, ela alimenta o superior, que continua sendo um cobrador muito duro. Então, vai ser sempre agressivo, não vai ter jeito. E esse super-eu, que é essa instância psíquica em que nós falamos das vozes parentais, nós falamos dos valores morais, nós falamos, né, enfim, da ética, mas de alguma forma essa instância psíquica denominada super-eu também fala desse hábito, desse comportamento socialmente aceito, daquilo que é socialmente difundido como o caminho, a verdade e a vida para muitos. Desculpem falar assim. Porque é isso que nós vivemos em sociedade. Uma sociedade impositiva, uma sociedade autoritária, uma sociedade extremamente exigente, e não tem como. A gente está o tempo todo lutando internamente para dar voz aos nossos desejos e para trazer um pouco de equilíbrio para não cair num adoecimento neurótico. Por quê? Qual que é a tendência natural? A gente começa a achar que o tempo todo as pessoas estão tentando fazer algo contra nós. Então a gente naturalmente se torna paranoicos, né? Existe já esse delírio de perseguição. Porque numa sociedade em que há tantas desigualdades, tantos desequilíbrios, tantas perseguições por política, por religião, por ideologia, por sexo, por escolhas objetais, por qualquer questão, pelo conhecimento, no final a gente já fala assim, como não imaginar ou como não estar nesse lugar de algum momento se perceber como um paranoico? Com certeza. Né? Pensando no contexto do adoecimento neurótico, o quanto pensar no outro faz com que a gente ocupe com bastante frequência o lugar do neurótico obsessivo, em que os nossos pensamentos ficam ruminantes, repetidos, preocupados, né? Com essa angústia. Às vezes a gente não está sequer entendendo o que nós estamos sentindo, mas a gente está o tempo todo angustiado. Se eu vou na farmácia, eu estou angustiado. Se eu vou no supermercado, eu estou angustiado. Se eu tenho contato com outro, eu estou angustiado. E a gente não entende o porquê dessa angústia. Porque, de alguma forma, essa violência, isso que é muito primitivo no ser humano, essa agressividade que nos é própria da natureza humana, isso que nos é tão instintual, é muito forte ainda, é muito instaurado. Nós ainda estamos muito distantes de sermos comparados com sujeitos ou com seres civilizados. Nós somos sujeitos em civilização, em processo civilizacional. Mas, não necessariamente, nós somos seres civilizados. Não somos. Não somos. E a religião não dá conta disso, né? Não, e ela não tem como dar conta, porque o que ela propõe para o indivíduo é um processo de delírio, de alguma forma. Ela transporta para uma esfera fora da realidade uma solução que não dialoga com a realidade. Seria um escapismo, né? Exato. É como um sonho. Mas aí tem que voltar para a realidade e aí Sim, complica, né? é como um sonho. Então, quando eu estava lendo esse trechinho, eu falei assim, gente, como esse parágrafo tem um tom que dá essa síntese do mal-estar na cultura, porque a nossa vida é uma vida cheia de renúncias, é uma vida cheia de angústias. Né? Vamos traduzir a palavra sofrimento por angústia?
A gente vive angustiado por diversos motivos. Né? Vamos para a vida em sociedade. Há pouco tempo, Fernanda trouxe exemplos da situação de São Paulo, que mexeram na água, que estava todo mundo adoecendo, tal. Olha o que é viver em sociedade. Hoje mesmo, eu estava em um atendimento clínico de 2 pais, de um caso infantil que eu acompanho, e os pais dizendo, eu não sei mais o que fazer. Porque, de alguma forma, a internet virou o educador do meu filho. O meu filho, ele está sofrendo ou vivendo a educação a partir da internet, a partir do YouTube, a partir dos jogos, a partir, né, da televisão, eles falando, mas principalmente a partir dos youtubers da vida. E eu falei, gente, olha que profundo isso. Como os pais têm sentido dificuldade de educar os seus filhos, porque por mais que a gente tenha aquela ilusão de que eu vou colocar filtro no celular, é muito relativo. Por exemplo, o meu sobrinho, quando ele vai jogar videogame, ele joga o videogame que a gente autoriza ele jogar ali, né, no celular. Mas geralmente quando são esses apps gratuitos, jogos gratuitos, quando ele passa de uma fase para outra, tem publicidade. As publicidades não têm filtro. Aí aparecem as dancinhas do TikTok, tudo isso, né? Então, esses conteúdos adultos chegam muito cedo para as crianças. Por mais que os pais tentem colocar algumas restrições de filtro, de idade, de conteúdo para os filhos. Então, estou trazendo esse exemplo para que a gente possa pensar como viver em sociedade é realmente um processo angustiante. Muito difícil. Muito profundo. Como o senhor colocou aí do seu sobrinho, hoje a cultura da mídia, ela domina. Domina. Ela domina e ela dá os elementos que o indivíduo constrói a identidade. O nosso consumo que a gente compra traz uma carga identitária. Se eu usar o que me define, se eu uso um celular tal, eu sou do grupo A. Se eu uso o celular exatamente, grupo B, Alexandre. então é muito complexo. Muito. Entendeu? Eu estava até, por conta desse estudo, fui no Café Filosófico e vi uma preleção do Ed René sobre a questão da mercantilização da fé, né? E interessante como ele coloca que a fé ela disputa hoje com a igreja pentecostal disputa com o Campeonato Brasileiro, a católica com o Rock em Rio. Então, para se tornar atraente, teve que se moldar o discurso e criar toda uma atmosfera de entretenimento para atrair o fiel. E promessas e tal. Não é mais pura e simplesmente só o discurso. Desculpa, a literatura, a palavra, o livro clássico ali que é a Bíblia. Tem que criar toda uma atmosfera, entendeu? Tem que criar toda uma logística para atrair o consumidor da fé que se tornou um produto. Se tornou um produto forte, contraditório, porque tem essa coisa, né? Você pega o pessoal lendo a Bíblia e fala, porque a mulher tem que ser submissa ao homem, a mulher não pode não sei o quê, tal. Aí quando você vai ver, tá lá a pastora falando que a mulher tem que ser submissa ao homem, que ela não tem direito de manifestar nada. Aí você fala, o que você está fazendo aí? Né? Mas é muito bom o que o senhor falou. Ninguém percebe essa discrepância. Como que se... E muitas das vezes o marido é submisso a ela. Porque ela é líder, ela manda. Isso ela porque a gente está falando de instituições organizadas. Porque uma igreja pentecostal, a igreja católica é organizada. E as redes sociais? E o Instagram? E o TikTok? Como o professor colocou, que vende uma outra cultura que chega a ser religioso. Porque se você não está com a quantidade de likes ou a quantidade de visualizações, você não está bem. E não tem um superior ali. O superior do meu ponto de vista, claro, é quebrado. Porque é uma instância que não funciona muito bem, né? Mas, gente, o que acaba acontecendo, né? Quando nós somos minimamente, vamos dizer, xenofóbicos, e nós temos muito dessa questão xenofóbica internalizada, que a minha cultura é melhor do que a do outro, né? Os meus valores são melhores do que a do outro, a gente continua vivendo num mundo dividido, cindido, e totalmente separado, porque essa separação ela já acontece internamente em nós.
Porque, de alguma forma, nós também somos seres divididos. Nós somos seres divididos entre aquilo que faz sentido para nós, os nossos desejos, né, as nossas questões como sujeito, como indivíduo, e as imposições morais, isso que é tão forte que nós carregamos da nossa cultura. Eu tenho usado essa expressão, mas é muito real. Embora ela possa parecer bem clichê, mas não é. Viver é uma arte. Viver é uma arte. E eu tenho refletido muito sobre isso, até porque esses dias eu estava lendo um pouco sobre o suicídio, e aí tem alguns teóricos, dentre eles um dos que eu mais gosto de ler sobre isso, que é o próprio Winnicott. Ele fala assim que a gente luta por um paciente, mas que pode acontecer de um paciente, né, a angústia está tão forte que ele realmente acaba cometendo suicídio. E a gente não tem que se sentir culpado ou se sentir responsável por isso, porque, enfim, né, como terapeuta você esteve ali, você fez o que pôde, você conversou, você tentou acolher de alguma forma, mas isso diz respeito ao outro. E aí, vocês devem ter percebido isso. Quantos relatos de suicídio nós estamos escutando? A gente escuta. Jovens, porque muitos jovens. É proibido, né, de alguma forma, trazer isso para a mídia. Né? Existe uma proibição para não incentivar o suicídio. Mas, diferente do que a gente pensava, que o povo brasileiro é um povo caloroso, é um povo feliz, a gente tem percebido que não, que o povo brasileiro é um povo sofrido, é um povo angustiado, é um povo que às vezes tem tanta essa coisa de que o brasileiro tem que ter jeitinho para tudo, tem que resolver tudo, tem que estar bem em todas as situações, que as pessoas não estão dando conta. Nunca se medicou tanto. Eu encontrei uma mãe de uma aluna e a menina tá com 15 anos. E ela estava comentando que a filha dela tá muito difícil, os jovens, né? E ela contou casos que são, para mim, chocantes. No Colégio Porto Seguro, aqui de São Paulo, uma menina de 13 anos se enforcou no banheiro com uma lancheira. 13 anos se enforcou no banheiro com a lancheira. Tá, e vocês viram o caso do menino que propôs o desafio no YouTube e morreu por conta de um desodorante asfixiado no guarda-roupa. Vocês viram isso, né? Não vi? Não sou. Lançaram, deve ter umas 2 semanas, né? Eu acho que não chega a isso. O menino lançou um desafio, alguém lançou um desafio no YouTube de aspirar, né, o aerosol ali do desodorante. Mas dizem que dá barato. E uma criança acabou vindo a óbito dentro de um guarda-roupa, depois de fazer isso. Dizem que dá barato aspirar desodorante aerosol. Eu não sei, mas eu já ouvi. Sim. Mas, e os professores, Rivotril no meio... É como refrigerante, tomam como refrigerante. Mas então, vamos falar uma coisa? Vocês perceberam que olha, poucos exemplos que nós trouxemos até agora juntos. O que é o mal-estar na cultura, senão a realidade da vida? O que é a cultura, senão muito disso que é produzido por cada um de nós, por todos nós? Sim. Essa cultura não existe como algo só externo, coercitivo. Mas ela é algo muito mais dinâmico, muito mais vivo. Ela tem muito a ver com as nossas questões internas, ela tem muito a ver com as proibições que nós lançamos para o mundo. Ela tem muito a ver com o desejo de controle do outro, já que eu não posso me controlar, então eu jogo para fora para tentar controlar o outro de alguma forma. Tem um teórico cultural que eu gosto muito, Neil Gabler, que ele fala que tem um livro muito interessante, Vida, o filme, que a vida ela se tornou tão complexa e cada um de nós se tornou protagonista de um grande filme. Porque antes quem detinha a questão, o poder cinematográfico de produção de conteúdo era a televisão e o cinema. Hoje nós temos o celular e cada um pode construir toda uma narrativa incessante, interminável. Sim, a minha hoje foi com pão de queijo. Só digo que foi muita sacanagem. Existiu o padrão Globo, né, de comunicação. Muito, Alexandre, muito. Vi o cinegrafista, o repórter. Hoje eu posso escrever um roteiro e produzir uma
uma peça jornalística. Gente, olha, sinceramente, por que eu estou trazendo isso para vocês hoje dessa forma? Eu acho que todos nós temos que trabalhar o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer, das idealizações, do desejo de uma sociedade civilizada, maravilhosa, né, iluminada, vamos falar assim, está no campo dos sonhos. A nossa vida não é nada disso. E a gente sofre muito pela nossa impossibilidade de enxergar isso. Quando Freud escreve um texto como Mal-Estar na Cultura, ele está falando muito mais do que o de uma cultura. Ele está falando do que é viver inserido nessa cultura. Sim. E o quanto essa cultura reflete a nossa constituição enquanto sujeito. Que por mais que você fale assim, nossa, eu sou uma pessoa que eu estou sempre meditando, eu estou sempre orando, e não sei o quê, você pode estar super iluminada por fora, por dentro, mas o contexto à tua volta, se você não tomar cuidado, você vai viver doente, vai viver neurótico. O que a gente mais vê com bastante frequência, quantas pessoas após uma situação de violência urbana, de assalto ou de algo parecido, passam a desenvolver um trauma, um medo de sair, e aí passam a ter agorafobia, deixam de sair, passam a ficar trancados em casa. Gente, olha a realidade do nosso país. Enquanto vão falar na linguagem popular, enquanto os bandidos, está todo mundo lá de fora livre, solto, nós estamos presos nas nossas casas. Sim, As nossas casas estão cheias de grades, cheias de cercas, de eletricidade. Sim. Então, eu não sei vocês, mas, por exemplo, às vezes até aqui em casa, quando eu olho, assim, eu falo, eu tenho grade em tudo, eu tenho que ter grade em tudo. Essa é uma questão de segurança. Eu tenho grade, eu tenho alarme, eu tenho sistema de segurança na minha casa. Olha que coisa perversa. A violência se tornou produto. Sim. Eu pago mensalmente para ter monitoramento na minha casa. Então, aí fomenta toda uma indústria de segurança, de automatização de portões, de eletrificação de muros, entendeu? Não é só isso, Alexander. A vida em comunidade vira uma loucura. Porque, por exemplo, os edifícios estipulam esses famosos alarmes contra a portaria aberta. Você não sabe quem é mais neurótico, que é o tempo todo o povo armando alarme. A neurose ganha uma proporção que não tem como a gente falar que nós não somos sujeitos doentes, seres doentes. E se você não tomar cuidado, você entra numa loucura, né, quase que geral, né, coletiva, que é impressionante. Então, eu acho que a gente está o tempo todo fazendo um exercício para o quanto dessas questões externas eu estou internalizando e o quanto eu ainda consigo, de alguma forma, me libertar disso, né? Deixar isso lá fora. Se você me permitir, eu queria citar uma página que fala até do Jung, que está aqui, ó, da Mariana. Ela fala assim, nas primeiras décadas do século XX, quando o homem de posse se sentia ansioso quanto à sua masculinidade ou saúde, ou mal adaptado ao mundo moderno, uma prescrição prevalecia. Viajar para regiões... Desculpa. O primitivo era amplamente valorizado como uma estação intermediária ou um spa para homens que sofressem de alienação cultural e esgotamento nervoso por conta da vida em sociedade. O Jung mesmo teve um colapso, foi para a África. Não, gente, olha, meu sonho é ser meio Julia Roberts, sabe? Comer, rezar e amar. Eu tenho muita vontade, em algum momento, fazer a mesma coisa que a Julia Roberts. Eu pensei na Erin Brockovich. Encher a cara de massa na Itália, que eu amo, né? Assim, viver aquilo ali e ter um momento assim só para não fazer nada num local assim. Porque, gente, vocês perceberam como que a nossa vida, o sentido da utilidade, essa coisa de que nós temos que ser o tempo todo produtivos, isso é muito forte na nossa cultura? Sim. O quanto nós não temos qualidade de vida? O ócio que era valorizado no passado, hoje é mal visto. Não, mas isso é a cultura da internet. Isso é a cultura das coisas. Fernanda, eu não sei se a gente poderia atribuir isso como cultura da internet, nem cultura das coisas só. Eu acredito que aos poucos nós nos tornamos seres
quase que parte desse produto, né, desse sistema de produção, e a gente não se dá conta disso, somos seres alienados, né? Somos seres alienados, embora a gente se crê muito livre, muito emancipados, e uma coisa que eu tenho trabalhado muito em termos psicanalíticos, assim, sempre que eu olho para a psicanálise, eu tenho procurado ter esse olhar de cuidado para não transformar a psicanálise num dogma. A gente não tem que transformar a psicanálise em um dogma. Nós não temos que ser, tenho falado muito isso com vocês, não temos que ser senhores da verdade. Não temos que saber tudo. Não temos que fazer tudo. Né? O que importa são as nossas subjetividades, as nossas verdades, os nossos valores. O senhor falou de uma coisa interessante. Nós somos emancipados e livres. Às vezes, eu me questiono muito sobre essa tal liberdade. Que liberdade é essa? Somos. É uma boa pergunta. Será que somos? Ou será que nós temos um ideal de liberdade, assim como um ideal de eu? Eu acho que sim. Né? Você estava falando agora, eu estava pensando nas conversas que eu tenho tido na minha casa, né? E eu assisti um documentário sobre fast food. E aí, foi um videozinho curto, 20 minutos. E aí, eu descobri que o problema do efeito estufa é o peido da vaca, literalmente. E aí, olha como a gente fica numa neurose, porque eu pensei nisso, numa neurose coletiva, né, numa neurose cultural, porque eu sou toda politicamente correta. Então, aqui na minha casa, o consumo de água é regulado, eu não deixo ninguém tomar banho longo, eu sou bem chata. E aí, falei pro meu marido, a gente vai reduzir o consumo de carne, porque o peido da vaca tá fazendo mal. E aí, eu entrei numa neurose, porque daí eu realmente comecei a cortar a carne durante a semana. E aí, peraí, gente, né, não, é uma coisa... Aí ele falou, Fernanda, você tá ficando louca. Ele falou, você tá precisando de alguma coisa pra fazer mesmo. Tá ficando louca, porque entrei numa neurose coletiva, assim, numa coisa meio... que não fazia sentido dentro do meu contexto. E a segunda coisa é da gente estar o tempo inteiro sendo produtivo, né? Eu amo cozinhar e eu tenho muito prazer em comer, porque lembrei porque eu amo comer massa. Professor, amo muito comer massa. Amo. Uma massa bem feita pra mim, prazerosíssimo. Só que massa, não, nutricionalmente falando, não é tão positivo, né? E meu filho ama macarrão também. E eu não cozinho tanto, porque não é nutricionalmente positivo. Então, o prazer de comer pela felicidade já está sendo cortado na minha casa também. Porque a gente é neurótico, o tempo todo querendo ter função. Fernanda, eu tenho e todas essas questões que você vai trazendo, até coincidiu aqui com um trechinho que eu separei também para nós. Olha aqui, na página 378, no último parágrafo, lá no final, ele vai dizer assim, e claro, tem um outro contexto da perda de amor, mas ele vai dizer mais para o final, o mal é, portanto, inicialmente, aquilo através do qual somos ameaçados com a perda do amor. O amor tem tudo a ver com aquilo que nos traz algum tipo de gratificação, de alegria, de prazer, né? Vamos entender o que é o amor em Freud, porque Freud não fala de amor como ele fala não, a gente não fala, é namoramento, né? Não é isso, não. Né? Mesma coisa falar de sexualidade ou sexo em Freud. Por medo dessa perda, temos necessariamente de evitá-lo. Aí ele vai concluir, é por isso também faz pouca diferença se já fizemos o mal ou se apenas queremos fazê-lo. Em ambos os casos, o perigo só surge quando a autoridade descobre. Em ambos os casos, esta estaria a se conduzir da mesma maneira. A gente está tentando o tempo todo evitar o mal. E eu sempre me pergunto que mal é esse? Porque, de alguma forma, nós estamos o tempo todo internalizando valores que não são nossos. Com certeza. Aí vem lá do super-eu que ela falou, né? Do tempo não pode, né? A gente cresceu ouvindo, não pode, é errado, não, gente, não fazer é por aí. Macarrão hoje, gente. Depois dessa eu vou cozinhar macarrão. Faz. Sim. Permita-se. O caminho da vida, eu acho que para tudo, gente, se chama equilíbrio. Em qualquer coisa que a gente faça, assim, dá para comer massa todo dia? É possível que não. Que não seja nem saudável para o corpo, porque o corpo precisa de outros tipos de nutrientes além do glúten e do trigo, né? Mas, por que eu vou me negar pequenos prazeres, coisas que trazem esse tipo de gratificação, de recompensa? Eu tenho trabalhado muito isso, inclusive foi tema da minha live da compulsão. O que é compulsão? Né? Como é que nós entendemos a compulsão efetivamente?
Porque a gente tem a tendência a achar que tudo aquilo que nós desejamos ou queremos muito é uma compulsão. Será? Eu acho que esse ideal de estar inserido numa sociedade, ser reconhecido como alguém ambientalmente correto, olha que eu sou ambientalista, ser reconhecido como alguém, né, que é socialmente correto, uma pessoa de bem, o que é? Que bem é esse? Porque o que é bem para o brasileiro pode não ser em outra sociedade. A gente tem estudado isso muito nos textos freudianos. Muitas vezes nós, no intuito de fazer o bem, os pais fazem muito isso, no intuito de ajudar, de cuidar, de proteger os filhos, cometem atrocidades. A fala que eu escutei hoje do pai foi a seguinte, que foi, assim, doloroso, assim, você pega a resistência de ponta a ponta, mas não tem o que fazer. Ele disse, eu apanhei muito e não me estraguei por conta disso. Hoje eu sou uma pessoa melhor e agradeço minha mãe por tanto ter apanhado. E ele está querendo dizer que ele vai continuar batendo no filho dele. É triste. É triste. Então, o que é o bem nesse contexto? O que Mas é a o mal? intenção dele não é bem? Não é ajudar o filho? A intenção dele pode ser até boa, né? Mas um pai, um adulto que violenta uma criança, que bate Não, tá errado, tá errado. fortemente nessa criança, ele minimamente, sem demagogias, ele é um covarde, porque essa criança não tá em pé de igualdade com ele. Não posso defender. Ela Não, não tá tem o errado. porte físico, ela não tem a maturidade. Foi uma das questões que eu tive que trabalhar com os pais hoje. A criança é ele. Os adultos da relação são vocês. Sem demagogia, né? Quando a gente pensa em maturidade, a gente espera do adulto, não da criança. Com certeza. Então, na cabeça do pai, ele está fazendo o que é melhor para o filho. Mas é o que eu estou querendo dizer sobre o conceito de bem e mal, né? Sim, e ele ainda me disse, doutor, tudo isso é muito bonito na fala. Você tem razão, é muito bonito na fala. Mas o que é que você pode fazer ou poderia fazer no sentido de, né, começar a entender quais são os gatilhos que o seu filho aciona em você mesmo? Por que essa criança te tira do sério? Se revisitar nesse aspecto é difícil. Eu tenho uma questão muito séria com a enteada do meu marido, com a enteada minha, né, filha do meu marido. E uma das coisas que a gente trabalhou foi isso, sobre o que eu, como adulta, tenho de função nessa questão. E é muito difícil encarar as nossas dificuldades nesses momentos. Muito. Aí, gente, a coisa é tão triste se eu acompanhar um relato como esse, porque, assim, eu até falei, olha, como terapeuta, para mim, não tem certo e errado. Vocês estão fazendo o que vocês estão achando que faz sentido. E, para mim, vai estar aqui. Agora, se chegar num momento que você machucar seu filho precisar ir para o hospital, o pessoal do hospital vai te denunciar. É nesse nível? Ele bate nesse nível mesmo? Tipo espancamento? Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Eu pego o chinelo mais mole que tem. Mas o relato da mãe, que estava envergonhada de contar a surra que o filho levou, do avô, que chegou na clínica chorando, contando o que tinha passado com a criança que não queria falar sobre esse momento de tão angustiante que foi para ela, de tão doloroso, ele ainda vem dizer que ele pega o chinelo mais molinho que tem para bater. Nossa, mas todo mundo viola o corpo dessa criança? Só um momento. Eu não entendi. O pai bate e o avô também? Não. O avô, os avós moram do lado, né? Praticamente. Então, eles acompanham tudo. O avô, geralmente é quem acompanha a criança à clínica no horário que ela vai para o atendimento clínico. E esse avô chegou chorando, contando do que aconteceu. Ah, entendi. Achei que o avô também batia nele. Não. Esse avô chegou chorando. Então, é muita violação. E a mãe fala, olha, eu se precisar dar uma bronca, gritar, dar uns tapas, eu dou. Mas às vezes eu dou um tapa, no segundo seguinte eu já estou arrependida, porque eu acho que eu não preciso fazer isso. Tenho vontade de arrancar minha mão fora. Ela falou, né? Ela também, na perspectiva dela também. Mas na cabeça desse pai, ele acha que o caminho para educar esse filho é ser a educação de antes. Gente, volto num relato que eu trouxe para vocês nos encontros passados. Vocês viram que num estado norte-americano voltaram a fazer uso da palmatória? Foi mesmo. O senhor falou, sim. Né? Ou se não, vamos minha mãe é uma peça, para não deixar marca na criança, joga o ferro.
É divertido. Mas É divertido falar isso. Mas a gente vive numa sociedade em que as relações de poder estão aí o tempo todo. Eu acho que elas são guias das relações entre os seres humanos. Essas relações de poder são desiguais e a violência é o único meio que funciona para que essa horda funcione. Simbolicamente, não só essa família que representa um microespaço social está defendendo a violência. Com certeza. Nós vivemos numa sociedade violenta. E viver o tempo todo com essa relação de violência significa, de alguma forma, com todas as ameaças simbólicas, imaginárias, vírus, bactérias, toda sorte de doença que existe, gente, de alguma forma, nós estamos na savana do ser humano. Nós reproduzimos violência. Nós temos a nossa própria savana, sem a gente... Se chama higienização da violência. Sim. Usar o humor para cobertar a violência. Uhum. Os Hollywood, a chuva de filmes de vingança, sempre tem a temática da vingança. A criança cresce, vou vingar, e persegue. E não só isso, né? Também a questão de defesa, de autodefesa. Porque, por exemplo, eu sou super contra o porte de arma, mas meu marido é doido para tirar. E eu... Nossa, é um debate muito longo aqui em casa, porque ele quer... Não é um debate, a gente não chega a discutir. Mas eu não quero, porque eu já vi casos demais. Isso há muitos anos, de criança que acidentalmente mata, e na escola fala muito. Mata o amigo, se mata por conta de mexer em arma, e eu não quero arma em casa por isso. Mas nós temos arma de pressão. Desculpa. Um amigo meu matou o colega. Sem querer, né? Na casa de praia, aí pegou a arma do pai, fez roleta russa, matou o rapaz. Uma vida toda pela frente. Essa coisa de ter armas em casa é muito perigoso mesmo. Mas a questão é isso, né? Ele quer o quê? Ele quer ter como se defender da violência. E dessa forma, a gente perpetua a violência dentro da nossa casa. A violência, o armamento gera mais violência, né? Já está mais que comprovado isso, né? A gente tem arma de pressão. Meu filho não se interessava por brinquedo nenhum. Mas eu e meu marido, a gente brinca de atirar aqui em casa. Brincadeira saudável. A gente brinca de atirar aqui em casa. Mas, pessoal... O primeiro brinquedo que meu filho se interessou foi a arma. Então, a gente está tocando no aspecto do mal-estar, a gente falou muito da religião em encontros passados, por isso eu estou evitando o comentário da religião no encontro de hoje, porque a gente já teve oportunidade de ampliar algumas reflexões nesse sentido. Mas vocês já pensaram, né, em uma sociedade em que todos nós temos que lutar diariamente para sobreviver, para pagar as contas, para cuidar dos nossos filhos, para educar, em uma sociedade, um mundo em que a gente continua falando de fome, em que existem milhões de pessoas passando fome, em que existem milhões de pessoas, não são milhares não, são milhões de pessoas sem acesso à saúde. Não, fora a violência. É um paradoxo. De um lado é a futilidade, o gasto e evidenciar o consumo, e do outro a fome. Mas ele também fala sobre essa sociedade que busca ser igualitária, né? Então ele fala sobre o socialismo, ele deixa uma crítica, não é uma criticazinha, deixa um questionamentozinho. Será que isso vai funcionar? O que eu estou trazendo é que parece que de alguma forma estar nessa sociedade, a gente está lidando o tempo todo com esse universo em que a gente está o tempo todo disputando quem é o mais forte, quem sobrevive a tudo isso. Sim. Desculpa, o iluminismo, por exemplo, seria uma resposta a toda aquela corrupção, todo aquele controle da igreja sobre a sociedade. E o iluminismo se mostrou... Então, o ser humano tenta, a todo tempo, busca alternativas à própria ideologia. Eu tenho vários livros de orientação marxista. E a gente vai amadurecendo, mas como isso vai se sustentar? Como isso sustenta? O Estado vai abraçar tudo? Porque, no fim, ele fala sobre a agressão de forma geral. Nós somos, como o professor colocou isso muito lindo, eu não tinha pensado nisso. Estamos em processo de civilização. Então, a agressividade ainda é muito forte na gente. Muito. Nós somos sujeitos, seres instintuais, né? Então, vamos dizer, em termos freudianos, somos seres pulsionais.
Muito mais que a gente imagina, essas pulsões de vida, de morte, principalmente essas agressividades, elas são muito presentes na nossa relação com o outro. Uhum. E mesmo até o ser humano mais calmo, mexe com o seu filho, que você vai ver um animal. A gente só requinta, tende a requentar, dar um toque de sofisticação à violência. Usa uma arma. Gourmetiza a violência. Usa uma faca, usa uma arma, uma 9mm, mas é violência. É entendeu? violência, Alexandre. O animal ele se defende, por instinto ele agride, ele se alimenta, mas o ser humano tem a perversidade, né? Tem a crueldade, tem todos os elementos daquele ali. Pessoal, no entanto, entenda uma coisa, o nosso bate-papo hoje não é para levar vocês a um lugar de desalento. Mais que eu tô, professor, não é possível. Mas exatamente por isso, talvez essa percepção da realidade te permite lidar melhor com essa realidade. Quando você nega essa realidade, você continua sofrendo essas violências externas e você não reconhece essa violência, você vive angustiado sem entender por que você está angustiado. Quando você começa a entender de onde vêm essas violências, por que você está angustiado, você tem pelo menos chance de lutar contra isso. Sim. Um angustiado consciente. Saber o que te pertence e o que não te pertence. Né? O que chega até você ou o que não chega até você. Alexander falou, eu não fico panfletando, nem eu, Alexander. Eu panfleto um pouquinho. Não, eu não vou panfletar. E sabe, toda vez, eu converso isso muito com o Gustavo, eu falo, Gustavo, você começa a falar de política, daqui a pouco, quando você vê, você já está envolvido. Você já está angustiado. Falo, dá uma pausa. Dá uma pausa. Né? Nesse lugar, porque até o discurso político, se a gente não tomar cuidado, ele vai nos levar para esse lugar de disputa de poderes. Com certeza. Porque os valores ideológicos, morais e políticos é uma disputa de poder. Meu marido fala isso para mim. Será que eu faço parte? Será que faz sentido eu fazer parte dessa dinâmica? E talvez isso nos conecte com o início do nosso encontro de hoje, quando o Alexander falou assim, parece que a gente é obrigado a ocupar um lado, a tomar posição de alguma forma. Não me vejo obrigado a tomar posição de nada. Mas tem algumas bandeiras que a gente levanta. Quando eu falo de feminismo, meu marido fala. Ele fala, eu nem gosto quando alguém entra no assunto porque você fica agressiva. Ele falou, você começa numa conversa, aí ele falou, aí a pessoa começa a ser muito resistente, e ele falou, tudo bem, você tá certa, mas você fica agressiva. Sim. E aí eu prefiro que não converse disso. Sim, porque você falou, é uma bandeira. É uma bandeira, é algo que você está defendendo, é um valor que você está defendendo. Faz sentido? Faz todo sentido para a Fernanda. E talvez possa não fazer sentido para um outro. O nosso problema é querer que tudo faça sentido universalmente. Eu acho que o grande equívoco do ser humano é querer ter uma resposta, uma verdade universal. Não vai rolar. Então, esses dias, vocês estão assistindo a série do Sandman? Não? Me deixou um pouco com assistir uns episódios. Eu comecei a assistir, né? Porque tem a ver com essa coisa do sonho. Mas eu achei legal. Uma das primeiras chamadas que eu vi dessa série, eu já tinha colocado ela na minha lista, aí eu vi o Duncan falando, inclusive colocando a máscara. Me perdoe o Duncan, eu tenho admiração por ele em alguns aspectos, outro eu falo, para que isso? Por que ele tem que falar sobre tudo? Ele não precisa falar sobre tudo. Ele não precisa querer fazer com que a psicanálise... Né? E a gente estava falando sobre isso internamente aqui no Instituto, quanto a gente tem visto esse movimento de pessoas que querem estar o tempo todo participando. E aí eu estava vendo lá, que eu acho bonito, né, até certo ponto, quanto a psicanálise pode dialogar com outras áreas, mas eu vi quase todos os psicanalistas ilustres, famosos, conhecidos, a Vera, Maria Homem e companhia, todos vieram falar da Rainha Elizabeth com posicionamento político. Para que isso? Nossa, gente, deixa a mulher só morrer, pelo amor de Deus. O Duncan, eu admirava muito ele, mas ele... mas ele é cansativo. Esse viés político aí, de um tempo para cá, eu não estou... ele é cansativo. Mas é isso que eu estou dizendo. A Rainha Elizabeth morreu. Gente, condolências à rainha, à família, ao povo britânico, ao que ela representa para o povo britânico. Ela não representa nada para mim. Entendeu? Esse é o ponto. Ela não representa nada para mim. Minhas condolências, mas que bom que teve uma vida longa e plena, 96 anos. Excelente. Meu ponto de vista é esse.
mas é um governo perpetuado por violências, por genocídios, tal. É verdade, eu sei disso. Mas qual é o ganho que eu, como psicanalista, tenho? Inclusive, que lugar desse discurso eu ocupo para que outras pessoas me procurem como terapeuta? Porque se o Alexander não se sentiu confortável com o meu discurso, ele não vai me procurar como terapeuta. Mas eu acho que essas pessoas já não estão mais na terapia, professor. Eu acho que elas já estão na publicidade, elas já estão em outro lugar, entende? O Christian Dunker, a Maria Homem, Temos conversado têm... muito sobre isso mesmo. A gente já não é mais que não. psicanálise, é um lugar de rede social, já virou um lugar de marketing, de venda. Tornaram-se produtos. A sociedade de consumo, elas já são produtos, vendem livros. Aí, só para a gente ir encerrando, eu acompanhei uma participação do Dunker. Nossa, o Dunker, a orelha dele vai queimar, coitado. Acompanhei uma participação dele no programa do Bem Juntinhos, com o Rodrigo Hilbert e a esposa dele, né? E aí, em algum momento, o Hilbert perguntou para ele, né? Falou assim, o que você acha das crianças, desse processo da educação, da medicalização? O cara veio com uma história, né, para falar das crianças, como que era a educação no passado. Eu falei, gente, ótimo, excelente aula de história. Mas não foi isso que o Hilbert perguntou. Ele só perguntou o que você acha sobre isso. Será que faz sentido a medicalização? Porque... Será que... E isso, né? Vocês entendem o que eu tô trazendo para a gente refletir no grupo? Gente, nós continuamos vivendo mal-estar na cultura. E essa cultura também nos afeta. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Sim. Nos afeta como terapeutas, nos afeta como pessoas, nos afeta como seres que estamos aqui vivendo nesse mundo, né? E com todas as questões particulares, o regionalismo, as divisões territoriais, com tudo que isso representa, tá? Se nós ocuparmos esse lugar do discurso político, do discurso ideológico, por mais que a gente tenha as nossas próprias opiniões, o Alexandre, terapeuta, psicanalista, esse sujeito da escuta, não é o mesmo sujeito do dia a dia, né? Mas se eu começo a ocupar esse lugar, eu acabo me equivocando também, porque as pessoas acabam percebendo, então eu vou conversar com o Alexandre, porque ele tem uma ideologia nesse sentido. Por exemplo... Estou atendendo um caso clínico que o paciente, uma das questões clássicas para ele é: não consigo mais lidar com a angústia de ter sido obrigado pelo governo canadense a tomar vacina. O governo me obrigou, a faculdade que eu trabalho me obrigou, e eu não sei mais lidar com isso. Todo dia esse pensamento está na minha cabeça, e eu quero dizer isso para os meus diretores da universidade, eu quero, de alguma forma, comentar com eles o quanto eu me senti desconfortável, porque eu tinha a ideia de que, vindo para o Canadá, que eu seria mais livre do que eu sou no Brasil. Aí, vamos para a questão. Eu sou super a favor da vacina, e não só sou a favor, como tomei. Mas eu respeito a decisão do outro. E eu respeito o fato do outro acreditar que talvez a vacina não faça sentido para ele. E eu não vejo se faz sentido eu sair nas mídias sociais falando sobre isso. Tome vacina, não tome vacina. Mas eu acho que é um pouco isso que o Alexander falou, e que desde que nós começamos os nossos encontros, eu venho refletindo. Essa necessidade que a gente tem de sempre se posicionar por algo. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso lutar pelos direitos da mulher dentro da minha casa, ensinando os meus 2 filhos homens a respeitarem uma mulher. Excelente. Mas eu não preciso levantar essa bandeira toda hora. Excelente colocação. É você, dentro do seu universo, educar seus filhos. Formar 2 seres que já têm um protagonismo social, educados, constituírem uma família, entendeu? Se for o desejo deles. Eu vim da década de 80, fui muito influenciado pela aquela juventude de redemocratização, então eu ouvi muito rock politizado. E, naturalmente, isso afetou meu texto. Só que hoje eu tenho eu parti para o lado mais da arte e da questão do romântico, da natureza, fugir desse... Eu tenho muita vontade de cancelar Eduardo e Mônica. Porque, gente, no dia de hoje, é incoerente um rapaz, um jovem, envolver com uma mulher adulta.
Não faz o menor sentido. Um ser que não está formado, não está constituído, não sabe o que quer, como é que ele vai ter uma relação, uma história de vida com uma mulher adulta? Eduardo e Mônica é o retrato. Eu me pergunto como usou. É o retrato de uma violência internalizada que nós aceitamos. Né? Porque enquanto a menina, a mulher, isso vem depois mais adiante num trabalho que eu estou escrevendo, tá? A mulher, se ela é jovem, ela é envolvida por um homem adulto, ela está sofrendo violência, ela está sofrendo abuso. O homem não, tá? Ele é macho, é homem, né? Que bom. É um símbolo de masculinidade. É um símbolo de masculinidade. Porque essa perpetuação da violência da mulher contra o homem, ela é plenamente aceita. Tem até aquele filme, né, da moça que cruza a perna. Como é que chama? Instinto Selvagem. É. Então, eu sou assim, Eduardo e Mônica, eu estou na linha da turma que cancela Eduardo e Mônica. Não, mas não gosto não. Nossa, eu nunca tinha feito essa reflexão. Agora eu fiz. É interessante. É uma música datada, que não cai bem hoje, né? Para o momento que a gente assim como Friends também não cai, mas é Quem? assim. Friends. Quem? Ah, sim. A série Friends. Aí eu parei com essa questão política, entendeu? Como o Robert Plant, do Led Zeppelin, fala, State to Heaven, para mim, não faz mais sentido. É outra sociedade, outra cultura. Não faz sentido. É uma roupa antiga, a roupa que passou, a moda que passou. Entendeu? E aí está o nosso exercício, pessoal. Se a gente começar a filtrar, colocar na peneira tudo isso que nós conversamos, tá difícil falar de alguma coisa que não tem a ver com mal-estar na cultura. Isso significa mal-estar na vida. Porque a gente só está colocando a cultura como algo externo. Mas a cultura faz parte da nossa vida, né? Somos nós. Somos nós. Aqui, produção de cultura. Isso aqui é a tornozeleira. Entendeu? Isso aqui é a tornozeleira que a gente tira todo lado. Literalmente, Alexandre. Literalmente vira tornozeleira. É isso aí. Gente, eu adorei o bate-papo hoje. Foi muito agradável. Eu acho que a gente teve espaço até para poder trazer reflexões a partir da nossa leitura sobre quais são os significantes dentro da perspectiva lacaniana do que representaria o mal-estar na cultura para todos nós. Acho que a gente falou muito sobre os nossos significantes. Eu acho que a partir da leitura desse texto nós temos muita oportunidade de voltar a pensar em quais são esses significantes da cultura, para às vezes não estar com esse sentimento que o nosso amigo Alexander está aí, né? Alexander está um pouquinho aborrecido com algumas questões, mas a tomada de consciência do que essas questões externas acabam trazendo para nós permite, de alguma forma, a gente lutar muito melhor do que quando a gente não tem consciência e conhecimento de tudo isso. Essas aulas eu sempre falo, né? Para mim é uma grande terapia. Eu até questiono se realmente vou ser terapeuta. Essas aulas têm sido uma terapia, têm me ajudado a me compreender muita coisa, entendeu? Sei lá, se a angústia permitir, tá difícil, tá meio pesado, mas as aulas em si, esses encontros, a leitura, tá me ajudado muito. O curso, muito mais do que... Até meu terapeuta perguntou, você pretende clinicar? Eu falei, cara... eu acho precisa ser uma decisão para agora, né? Também. Você pode eu acho que o lugar da reflexão... Hipoteticamente, só colocou assim, hipoteticamente, entendeu? Porque o que eu faço não está muito longe de psicanálise. Mas como você, de alguma forma, está vivendo a tua análise e você vai entendendo algumas questões, é possível que quando essas questões aparecerem na clínica, e aparecerão, que você saiba diferenciar o que é seu e o que é do outro. Eu acho que esse é o ponto principal, é pegar o que eu vejo, o que eu penso, e especialmente depois da discussão de hoje, é um pensamento, né? Eu vou tirar. Então, eu vou pensar no que é meu, e no que é cultural, e no que eu estou alimentando dessa cultura, mas no que essa cultura me alimenta. Essa reflexão tem sido muito rica para mim. Esse livro
O da feminilidade me fez repensar o meu feminismo extremo, mas esse livro me fez repensar ser humano. Uhum. Impressionante. Eu vou te indicar um artigo diferente que ele fala sobre os vegetarianos e os veganos, que ele fala muito sobre isso como uma questão muito altruísta que a gente acaba carregando também, né? Não, mas não rolou, tá? Não rolou, a gente continua comendo carne quase todos os dias, porque o pum da vaca vai existir, é isso aí. Mas saindo do contexto do grupo, só comentando, tem uma comunidade no estado do Espírito Santo que eles são totalmente naturalistas, né? Assim, não necessariamente de andar sem roupa, andam sem roupa também quem quer, mas é uma sociedade que produz tudo. Quase que uma pequena vila em que eles produzem tudo, eles plantam, eles colhem, eles fazem tudo a partir daquilo. Exatamente, eles trabalham praticamente essa noção da sustentabilidade aplicada a um contexto ambiental. E é muito interessante. É muito interessante. Assim, claro, eu não sei se eu conseguiria estar nesse lugar, né? Eu confesso. Porque, como eu sou igual a Alexandre, eu sou da década de 80, eu já nasci nesse contexto da industrialização, de tudo industrializado no supermercado, então as coisas para mim são um pouco mais difíceis nesse sentido. Até para viajar, se eu vou numa ilha deserta em um resort, me leva para um resort que eu vou ser mais feliz. Né? Então, assim, só para vocês entenderem. Eu sou bem urbano, né? Tanto que como sociólogo eu sou mais urbanista e voltado ao trabalho, às noções do trabalho, tudo isso. Mas, vamos pensar um pouquinho nisso. Viu, Alexandre? Você trouxe a questão do trabalho, não tem lugar mais ícone, mais emblemático para representar o mal-estar que a gente vive em sociedade que o ambiente de trabalho. Onde a gente mais experimenta esse mal-estar no dia a dia, com mais clareza, né? Em relações de poder, coerções, Isso que faz, especialmente porque tem uma relação de poder forte, né? Porque tem a questão financeira que comanda a sociedade. Sim, domínio do outro, né? Todas essas questões que são muito profundas. Recentemente, meu marido ouviu assim no trabalho dele, que eles estavam de home office, né? Meu marido é programador, trabalha de casa. E aí ele começou a trabalhar numa outra empresa, que ele já vai sair, porque a palavra foi... Gente, eu achei tão interessante a palavra que o cara usou. Ele falou, tem que merecer fazer home office. Ou seja, é uma relação de poder. Você tem que merecer que eu diga que você é digno disso. Eu falei, poderoso esse chefe, né? É um bom... E aí eu pensei, como tem poder envolvido, Isso, né? quando o paciente novo, como eu tenho uns pacientes que relatam que os líderes, os gestores falam, mas você fica o dia inteiro no sofá, mas você está de home office, está trabalhando, você está no sofá, não. Qual que é a diferença? Né? Na área dele não tem muito disso, não. A maior parte das vagas é tudo de casa mesmo, né? Mas essa foi uma coisa, assim, fazia tempo... A turma do TEC está bastante mesmo. Ele estava bastante tempo em casa. Foi a primeira vez que a gente ouviu uma dessa, assim, de você tem que merecer. Falei, nossa, mas quem que determina qual é a medida para merecer estar em casa e não estar em casa, sabe? Meritocracia. Então, eu pensei muito nisso. Que meritocracia, né? E nas minhas relações de trabalho antigas, porque eles têm... Programador tem uma lógica diferente de trabalho. Meu marido trabalha muito de madrugada, ele adora, porque é silêncio. E ele adora e funciona. Ele trabalha assim desde antes da pandemia e funciona muito bem. E aí uma empresa que me vem com essas relações de trabalho que ele quer, faz uma reunião todo dia às 8 para todo mundo estar lá às 8 e faz uma reunião no fim do dia 5 para todo mundo estar lá às 5. Ou seja, é uma relação diferente de trabalho, que dentro do contexto dele já estava diferente. E aí me vem com essa de tem que merecer. Eu falei, olha, esse gestor, olha essa relação... É uma relação de dominação e poder. De dominação. Inquestionável.